O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, as outras 5 previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilha com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficais vigiando, porque não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se vocês que aqui estão, irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos, como disse, a memória de uma grande santa da igreja, Santa Mônica de Tagaste. Nasceu nessa cidade, no norte da África, no ano de 331. E Mônica, desde criança, conheceu Jesus. Conheceu Jesus pelas sagradas letras. Conheceu Jesus pelo ensinamento que seus pais lhes deram de honestidade, de santidade, de valores cristãos. Casou-se com um homem de certa influência no império, chamado Patrício, que era como se fosse o prefeito do Império Romano naquela região da África. E teve com ele 3 filhos: o primogênito, Agostinho, uma filha, da qual nós não sabemos o nome, e o caçula, Navígio, que também fora chamado para a casa do pai muito cedo. Mônica sempre ensinou aos seus filhos o caminho do Evangelho, o caminho da vigilância. No entanto, um deles deu muito trabalho para ela, o primogênito, Agostinho. Não vou falar de Santo Agostinho porque amanhã é o dia dele, mas vou falar de Santa Mônica. Vendo seu filho se consumir nos prazeres, gastar o óleo de sua lamparina para iluminar aquilo que não merecia ser iluminado, afastar-se da verdade do Evangelho para buscar outras verdades, tanto no maniqueísmo quanto em outras doutrinas, Mônica teve um coração profundamente angustiado. Por isso Mônica é patrona das mães, vamos assim dizer, que padecem aflição por causa dos seus filhos. E Mônica viveu então uma profunda experiência de abandono
nas mãos de Deus. Porque quando seu filho buscava os prazeres deste mundo, quando Agostinho se perdia cada vez mais na doutrina contrária à doutrina cristã, ao contrário do que muito de nós temos por intuito, de bater de frente e começar, às vezes, a falar, me desculpe a franqueza, até encher o saco de quem não está no caminho do Evangelho, Mônica fez o contrário. Com Agostinho ela viveu num profundo silêncio, mas viveu 30 anos de sua vida em profunda oração e intercessão pelo filho. Por isso, Mônica é modelo de intercessão. De uma mulher que sabia que diante da impotência dela de converter o coração do outro, não hesitou em nenhum momento de levar a Jesus as suas preces, na certeza que ela tinha que tudo podia ser mudado pela força da oração. Mônica é uma virgem prudente, que não deixou a sua lamparina sem óleo, pelo contrário, ela sabia que o Senhor estava a caminho, e por isso ela pôde contemplar, por volta dos seus 40 anos de idade, uma grande graça, a graça de ver o seu filho tornar-se cristão, por causa da sua intercessão. Tudo pode ser mudado pela força da oração. É o testemunho que Mônica nos apresenta. Era uma mulher inteligentíssima. Era uma mulher à frente de seu tempo. Mas o que fazia ela ser inteligente e ao mesmo tempo ver além, era a capacidade dela de recolher-se a sós com o Senhor da sua vida. Digo de sua inteligência, porque aqui me recordo da época que eu era estudante de filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais. E lá na Universidade Federal, nós somos chamados desde muito cedo a especializar-nos numa área da filosofia. E eu fui numa área que na PUC Minas e no ISTA está até saturada, mas na Universidade Federal de Minas Gerais, por ser uma universidade laica, pouco tem obras desenvolvidas nisso. Aprofundei-me no estudo de Santo Agostinho, que é um grande filósofo. E me recordo que ao investigar sobre o problema do mal, no livro De Ordine, de Santo Agostinho, quem resolve o problema filosófico não foi Agostinho. Quem resolveu o problema filosófico sobre como o mal pode existir no mundo foi sua mãe, Mônica. Digo isso para falar que era uma mulher que tinha uma inteligência que era iluminada pela oração, que não tinha uma inteligência de ficar debruçada como seu filho nos livros, mas que tinha uma inteligência que vinha do cotidiano, do contato que ela tinha com Deus. E aí está o segredo que São Paulo nos apresenta na primeira leitura de hoje. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade, versículo 7 da primeira leitura que escutamos. Portanto, quem despreza estes preceitos, não despreza um homem. Para dizer assim, quem ignora esta verdade que fomos chamados à santidade, não está ignorando uma instituição humana, como às vezes julgam-nos enquanto igreja, não está ignorando o ensinamento do Papa, não está ignorando o ensinamento de um santo, não está ignorando uma pessoa, uma doutrina, uma filosofia. Está ignorando o próprio Deus, que nos deu o Espírito Santo. O óleo da nossa lamparina é o Espírito Santo. E aqui eu gostaria de, ainda que brevemente, percorrer esta parábola que Jesus nos conta no Evangelho de hoje, para mostrar que para nós a santidade não é um estágio de perfeição. Porque às vezes a tendência que nós temos é olhar para Mônica, olhar para Agostinho e idealizar a vida deles a partir da meta que eles chegaram. Mas Mônica também teve suas fragilidades. Mônica também teve suas angústias. Sofreu um pouco com o seu marido Patrício, que era pagão. Sofreu muito com
o contra-testemunho de Agostinho, era uma mulher que, como toda mulher, trazia também os seus limites. E como todo santo traz os seus limites, mas não deixou-se pautar por eles. A previdência ou a imprevidência que Jesus fala no Evangelho está no fato de uma única coisa: da gente saber onde a gente está gastando o óleo que Deus nos deu. Com o que nós estamos desperdiçando a lamparina. Vejam, a parábola de Jesus parte de uma imagem muito comum da cultura judaica: as festas de núpcias. Quando alguém ia casar, era o evento do ano. Primeiro que os lugarejos eram pequenininhos. Então, quando tinha um casamento, envolvia todo o lugarejo. Era uma festa de arromba. Normalmente 7 dias de festa. Por isso que lá em Caná da Galileia, Maria preocupa. Porque mal começou a festa e o vinho acabou. E aí Maria sabia: epa, peraí, são 7 dias de festa. Se acabar o vinho, acabou a festa. Acabou a festa, o casal já vai começar o matrimônio mal falado na região. E aí era o seguinte: as jovens que ainda não tinham se casado eram chamadas a tomar parte na festa com lâmpadazinhas, lamparinas mesmo, porque tinha o rito da iluminação. E estas jovens, como hoje, né? As meninas que não se casaram, no nosso costume, quando se tem a festa de casamento, junta todo mundo lá para pegar o buquê. E as meninas que não se casavam, que não tinham casado ainda, tinha a lamparina na mão. Que aí quando o noivo chegava na cidade para buscar a noiva e juntar-se em matrimônio com ela, eram elas que iam em cortejo à frente do noivo até levá-la à noiva. Por isso é que Jesus fala das 10 jovens. As 10 tinham as lamparinas, iam ajudar o noivo a encontrar-se com a noiva. Porém, 5 delas tinham a lamparina cheia de óleo. E 5 delas olharam assim, né? Deve ter pensado: o óleo que eu tenho aqui é o bastante. E o noivo atrasou-se. Até costume nosso, isso é antigo, viu, Lia? Não é só hoje nos nossos casamentos que acontece isso, não. O noivo atrasou. E aí, elas cochilaram, dormiram. Quando ouviram barulho, as 5 jovens que não tinham óleo na lamparina prestaram atenção. Epa, o nosso óleo não vai dar para fazer o rito inteiro. Dá um tiquinho do óleo seu para a gente. E as previdentes, por serem previdentes, alertaram: não, peraí, eu não posso tirar do meu óleo para dar para você, porque senão eu não vou ter nem para mim nem para você. Vão tentar conseguir óleo na cidade. E elas saíram correndo. E no meio do caminho, enquanto elas estavam procurando óleo, o noivo chegou e foram para a festa. E aí, esta parábola Jesus nos diz, em primeiríssimo lugar de sua vinda gloriosa. Nós estamos na conclusão do Evangelho de Mateus. E a conclusão do Evangelho de Mateus nos aponta para a vinda escatológica, para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo na glória. Ele é o noivo, tal como nós vemos no livro do Apocalipse. E nós, a igreja, somos sua esposa. Mas o nosso banquete nupcial requer de nós uma vigilância para participarmos da festa do banquete. Aqui nós cristãos somos chamados, olhando para esta parábola, a nos perceber não como a noiva, mas que nós precisamos do estado de vigilância. E esta vigilância repousa não no cuidado externo, mas no que tem dentro da nossa lamparina. Se o óleo que a gente traz, e aí o óleo aqui é o sinal das virtudes interiores, que dão luz para a nossa vida. Porque não se iludam, irmãos e irmãs. O que traz alegria, o que ilumina as nossas ações, o que aquece a nossa alma como a chama de uma lamparina, não são os bens exteriores. Porque o que faz a lamparina estar acesa, não é o que vem de fora, mas é o que está dentro dela. É o óleo. O que faz a nossa vida ter sentido,
O que nos dá prazer de viver não são as coisas que vêm de fora para dentro, mas é o que está lá dentro do nosso coração. As virtudes que nós vamos acumulando ao longo da vida, apesar de todo o sofrimento que passamos na nossa existência. É o amor que move-nos. É às vezes a alegria de saber que a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance naquela situação, naquele momento. São os valores evangélicos que resplandecem dentro de nós, a honestidade, o caráter, a decência. Tudo isso que São Paulo nos exorta na primeira leitura, a fazer o que Deus pede que nós façamos. Em outras palavras, o que mantém acesa a chama da nossa alegria, o que mantém acesa a chama do sentido da nossa vida, é a santidade interior nossa. E se a gente descuida, a gente gasta esta santidade para iluminar coisa que não deve. A gente começa a perder tempo, começa a perder energia, começa a perder vida, aonde não vale a pena. E aí quando o Senhor vier, Ele precisa da chama nossa. Nós precisamos entender isso. Um Deus que se faz indigente. Ele, sendo Deus, não precisa de nada, quis contar com a chamazinha da nossa existência. E se a gente não tem óleo na lamparina, quando Ele vier em sua glória, ou quando Ele nos chamar para junto dEle, nós vamos ficar um pouquinho apertados. Porque talvez o óleo que está lá dentro não seja o suficiente para manter a chama acesa, de modo que eu e você possamos participar do festim. E o risco, Mônica sabia muito bem desse risco, por isso o coração dela afligia-se, porque o filho dela tinha saído da sala da festa para ir buscar óleo do lado de fora. E qual é o risco? O risco é o noivo chegar e a gente está do lado de fora. Mas Mônica intercedeu. Mônica gastou, como disse e repito, 30 anos. Gente, isso é muito tempo. 30 anos pedindo para que Deus convertesse o coração de Agostinho. Se fosse eu e você, não vou falar de você, não sei, né? Mas se fosse o padre, no 3º ano já tinha desistido. Já estou pedindo, tem 3 anos, não aconteceu até agora, deixa esse trem para lá. Deus nos prova na paciência, para ver a nossa perseverança. Aliás, esta é uma das palavras que Jesus mais gosta, é a perseverança. Mônica perseverou. Mônica não desistiu do seu filho. E aí hoje, olhando para Santa Mônica, olhando para a palavra que Jesus nos dirige, nós somos chamados a viver uma única coisa: uma vigilância perseverante. Uma vigilância que repousa o olhar sobre o nosso interior e vê se tem óleo para iluminar a vida dos outros. Mas ao mesmo tempo, uma perseverança que faz com que nós não desistamos de ser santo, mesmo diante das fragilidades, mesmo diante das dificuldades, e não desistamos daqueles que Deus nos confiou. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista das pessoas que você ama e não desista daqueles que te fez mal. Pelo contrário, reze por eles. E Deus, porque é especialista em olhar com misericórdia, como fez com aquela cananeia que foi pedindo a ele, e ele foi fingindo que não estava escutando, para ver até que ponto aquela mulher era capaz de ir, fez a mesma coisa com Mônica. Foi, entre aspas, fingindo que não estava ouvindo as preces de Mônica, até perceber que ponto ela era capaz de ir por ele. Mônica não desistiu de dar o óleo de sua lamparina somente para Deus. E por isso, Deus foi colocando circunstâncias na vida de Agostinho, como o bispo Ambrósio de Milão, que fizesse com que seu coração fosse cada vez mais iluminados por a chama daqueles que tinham óleo na lamparina e buscasse a vontade de Deus.
Termino por causa do tempo, simplificando um pouco. Mônica teve não só suas preces atendidas, porque ela queria uma única coisa, que seu filho fosse cristão. Que seu filho fosse cristão genuinamente, ou seja, fosse santo pela luz do Cristo. Mas Deus fez muito mais. O filho dela não só se tornou cristão, se tornou bispo. E não só se tornou bispo, se tornou doutor da igreja. E não só se tornou doutor da igreja, se tornou exemplo de santidade para muitos ainda no dia de hoje. Não desistamos da luz que quer iluminar o nosso coração. O Espírito Santo está dentro de nós. E se há alguma dificuldade que tenta roubar o óleo de nossa lamparina, não nos esqueçamos. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser transformado se eu e você vivermos uma vigilante espera, não dos bens que passam, mas dos bens que não passam, que é o próprio Jesus que se oferece a nós como caminho, verdade e vida. É o próprio Jesus que se dá a nós como chama viva de amor. É o próprio Jesus que quer dignificar-nos com o óleo da unção do Espírito Santo, para que a nossa lamparina não só seja cheia, mas possa ajudar a iluminar as trevas do mundo com o fulgor da nossa santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e, por intercessão de Santa Mônica, apresentamos